Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa edição do Jornal Todo Dia, apresentaremos uma reportagem sobre o livro Capitães de Areia. Junto com isso, acompanharemos nossa equipe de repórteres em Salvador, Bahia, para falar sobre a obra, a biografia e etc. Com isso, acompanharemos Isabela Ricomini, a nossa repórter. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de areia. Bom dia a todos. Capitães de Areia é um livro que passa dentro de um grupo de adolescentes e crianças que roubavam nas ruas de Salvador. Eles roubavam para sobreviver. Isso é muito importante ressaltar. Com o decorrer, a gente percebe que esses adolescentes e essas crianças, mesmo tendo atitudes de adultos, elas ainda tinham sonhos infantis. Muitos sonhos que muitas vezes precisavam ser deixados de lado para elas conseguirem sobreviver. E no final do livro a gente percebe que o grupo todo criou um grande laço de amizade, de família mesmo, porque um precisava cuidar do outro. É proibido sonhar, então me deixa o direito de sambar. É proibido sonhar, então me deixa o direito de sambar. Realmente muito interessante, Isa. A forma que essas crianças conseguem abordar a cultura de Salvador, e mesmo no caos, e mesmo na pobreza e miséria, e se unir. Que tal a gente abordar um pouco da ficha técnica desse livro, junto com o repórter Matheus Aguiar? Bom dia a todos, agora eu vou falar um pouco sobre a parte teórica do livro. Bom, o livro foi escrito por Jorge Amado e foi publicado em 1937 pela Companhia Editora Nacional e é do gênero romance. Ele tem cerca de 270 páginas, variando dependendo da sua versão. Agora falando sobre o contexto histórico, bom, o livro foi lançado na era da ditadura militar. Então, por ser muito crítico, eles resolveram censurar o livro e a maioria dos exemplares foram queimados em praça pública. Capitães de Areia é uma das obras mais conhecidas de Jorge Amado e é um marco na literatura brasileira, pois busca dar voz às crianças marginalizadas. Obrigado. Muito obrigado, Aguiar. É interessante saber que mesmo depois de anos, essa obra ultrapassa gerações. Agora falaremos um pouco da biografia do autor, trazendo um depoimento exclusivo da filha dele. Bom dia, gente, eu sou a Paloma e hoje eu me sinto muito grata por estar participando de uma edição tão especial como essa, que é sobre o meu pai. Bom, meu pai ele foi um dos maiores escritores da literatura brasileira, nascido em 10 de agosto de 1912 em Itabuna, no sul da Bahia. Meu pai ele utilizou da sua escrita como uma forma de denúncia social e uma forma da valorização da cultura popular. Com uma linguagem simples, porém profunda, meu pai ele retratou a vida dos marginalizados, dos trabalhadores e das crianças em situações de rua, como é no caso dos Capitães de Areia. Ao longo da sua carreira, ele escreveu mais de 30 obras que foram traduzidas em dezenas de idiomas e conquistou leitores no mundo inteiro. Porque eu creio que poucos, muito raros escritores brasileiros lutaram de uma forma tão, digamos, veemente e tão constante contra o racismo como eu próprio. Minha obra, eu acho que o fundamento dela é a luta contra os preconceitos e, sobretudo, contra o preconceito racista, que é o mais monstruoso de todos. Meu pai também foi político e também foi membro da Academia Brasileira de Letras, mas no ano de 2001 meu pai ele veio a falecer, mas hoje o legado dele ainda assim segue vivo dentro das salas de aulas, nos teatros, nas telas de cinemas e no coração de cada uma das pessoas que ainda assim acreditam em uma sociedade mais justa. Muito obrigado pelo depoimento, Paloma. Realmente uma mulher muito atenciosa. Agora, falaremos um pouco da dúvida que todo mundo tem. Quem são essas pessoas? Quem eram os personagens dessa grande obra? E para isso, abordaremos com o repórter Gabriel. Bom dia, Pedro. Bom dia, telespectadores. Bom, agora falando um pouco sobre os personagens, vamos começar falando sobre o Pedro Bala, que ele acabou se tornando o líder do grupo. Também conhecemos o professor, que ele se torna o mais inteligente do grupo e o único a ser alfabetizado. Tem a Dora, que ela é a única menina do grupo. O Boa Vida ele acaba sendo o mais brincalhão entre eles.
E também tem o Sem Perna, que acaba sendo o mais triste e ranzinza do grupo. Então é o seguinte, ó, João Grande, cadê o João Grande? Chega aqui, João Grande. Cadê o gato? Chega aqui, gato. Ó, vocês vão ficar comigo hoje, entendeu? O Sem Perna vai pra lá, Sem Perna. Mas se tu voltar e ter algum problema, nem volta pra cá, entendeu? Tá feito, pessoal? Tá feito o negócio. Vambora, vambora. Dentre os personagens que mais me marcou foi o Sem Perna. Onde em um momento do livro ele acaba sendo cercado pela polícia e ele acaba preferindo se matar do que ser preso e voltar a ser maltratado. Essa parte nos mostra como que a sociedade acaba ignorando as crianças marginalizadas. Muito obrigado, Gabriel. É importantíssimo saber a história desses personagens e a complexidade que o autor conseguiu levar os momentos deles. Agora estaremos diretamente na Europa com o nosso repórter S para entrevistar o crítico mundialmente famoso Matheus Gabriel. Professor, na sua visão, qual a importância da obra Capitães de Areia para a gente entender a marginalização infantil no Brasil? Bom, a obra Capitães de Areia, para entendermos a marginalização infantil, é essencial. Porque, na minha opinião, ela acaba mudando o jeito que nós conseguimos entender como aqueles jovens são retratados na sociedade. Principalmente quando levamos em consideração as políticas públicas, que, infelizmente, tendem a adotar medidas mais violentas em relação aos jovens, não tentando os proteger ou conscientizar a população de que eles são pessoas que necessitam de ajuda. Naturalmente, eles são apenas considerados criminosos. E é por isso que eu acho que a obra tem uma grande importância e relevância quando se trata desse assunto. E depois de tanto tempo dessa obra ser publicada, como você vê que a sociedade lida com essas crianças hoje em dia? Bom, realmente tivemos alguns tipos de avanço. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma das formas mais comuns que nós vemos na sociedade. Mas, infelizmente, os avanços foram menos do que o esperado para o tempo de publicação da obra. Não entendam que a sociedade em si não tenta ajudar, mas considerando o tempo e a necessidade desse problema, ela parece fazer um tipo de descaso. Ainda parece que as políticas públicas tendem a tratar esses jovens como se fossem apenas criminosos, e não pessoas necessitando de uma ajuda. E é por isso que eu acho que, mesmo após tanto tempo, a sociedade ainda tem que tratar muito melhor da exclusão dessas pessoas. Agradecemos a entrevista do professor e voltamos ao estúdio. Boa noite.